Olá, eu sou o Fábio e hoje eu quero contar para vocês a minha experiência sendo influenciado pelo número 1 na numerologia. De que forma que esse número influencia a minha maneira de ser, de pensar, de agir, de tomar decisões na vida. Porque nós somos influenciados de diversas maneiras pelo nosso inconsciente. Nós somos influenciados pelos astros, pelos arquétipos, pelas imagens que nós temos contato no dia a dia, pelo que nós assistimos na televisão, pelas músicas que nós ouvimos. Então tem uma série de coisas que influenciam o inconsciente coletivo e às vezes a gente nem se dá conta de que nós estamos sempre influenciados por determinadas coisas. E com os números não é diferente. E os números que nós conhecemos de 1 a 9, ele tem significados próprios, tem personalidade própria. E cada número ele apresenta uma série de características que, quando nós somos influenciados por esses números, nós apresentamos isso no nosso dia a dia. E o tema do vídeo de hoje é como que o número 1 influencia a minha vida. E como que eu sei que o número 1 ele me influencia, ele faz parte da minha numerologia. Porque a numerologia ela estuda os números presentes na nossa data de nascimento e no nosso nome. A partir dessas informações são tiradas todos os números que nos influenciam. Geralmente uma pessoa é influenciada por vários números. Quanto mais números uma pessoa for influenciada, melhor. Porque a pessoa vai ter ali uma gama de variedades, de características e vai ser mais completa. Já quando a pessoa tem ausência de algum número na sua numerologia, a ausência desse número vai apresentar algumas dificuldades e alguns desafios que essa pessoa vai ter em algumas áreas da vida. E se você quer saber quais são os números que mais te influenciam, aqui no primeiro link da descrição eu vou deixar todas as informações sobre a numerologia, o que a numerologia ela vai te trazer sobre você e como você pode solicitar o teu mapa numerológico completo, para você saber todos os números que te influenciam e aqueles que não aparecem no teu mapa. Mas vamos lá. Como que o número 1 ele aparece tanto assim na minha numerologia? O número 1 ele aparece, é o número que mais aparece no meu mapa numerológico. Então é o número que mais me influencia, porque o número 1 ele aparece tanto na minha data de nascimento quanto no meu nome completo. Somando a minha data de nascimento, o resultado dá número 1. E no meu nome completo, o número 1, ele é o que aparece disparado. É o número que aparece 8 vezes. O que significa um excesso desse número. Um excesso da energia desse número na minha vida. A primeira característica que o número 1 traz muito forte para mim é a independência. Eu sempre fui muito independente, desde muito cedo. Sempre odiei ter que dar satisfação do que eu estava fazendo, do que eu ia fazer. E sempre quis resolver todas as coisas da minha vida sozinho, sem precisar pedir ajuda, mesmo quando não fosse necessário. Eu sempre tive uma dificuldade enorme de fazer coisas sendo monitorado por outras pessoas, sendo observado por outras pessoas. Sempre foi uma dificuldade muito grande que eu tive, porque eu não sinto essa necessidade de ter alguém ali me supervisionando o tempo inteiro o que eu estou fazendo, da atividade que eu estou fazendo. Por conta dessa independência que o número 1 tem. A independência na minha vida ela é tão forte que eu sempre tive a facilidade de aprender as coisas muito rápido, justamente para não ter que ficar necessitando de pedir ajuda para outras pessoas para me ensinar algo. Então eu sempre aprendi tudo muito rápido, até para poder conseguir fazer o meu trabalho da maneira mais independente possível. E isso também gera uma dificuldade de ter pessoas decidindo por mim o que eu tinha que fazer. E isso eu só fui entender mais para frente, essa necessidade de exercitar essa independência trabalhando por conta própria. Essa independência também me trouxe um segundo ponto que eu quero destacar aqui, que é a dificuldade de receber ordens. Eu percebi isso desde muito cedo. Eu sempre tive dificuldade com pessoas de autoridade, professores, líderes. Eu sempre tive muita dificuldade com pessoas de autoridade. Não que eu fosse rebelde, não que eu desobedecesse. Eu sentia um incômodo toda vez que eu recebia alguma ordem. E isso é reflexo da influência do número 1 na minha vida. Porque o número 1 ele já tem uma independência, ele tem uma liderança muito forte. E por conta disso, não necessita de outras pessoas dizendo o que precisa fazer. Mas no ambiente de trabalho existem as hierarquias e precisa ser respeitado. Mas isso foi uma dificuldade que me acompanhou durante muito tempo na minha vida. Até eu entender que eu necessitava trabalhar por conta própria, que eu tinha um perfil para trabalhar por conta própria e não
trabalhar para outras pessoas. Isso levou um bom tempo até eu entender essa necessidade de buscar o meu próprio caminho, porque cada ordem que eu recebia, eu cumpria, eu fazia, mas dentro de mim eu sentia um incômodo muito grande toda vez que alguém me dava alguma ordem. Outra característica muito forte que o número 1 trouxe para a minha vida é a pressa em ver resultados. Eu sempre tive muitas ideias ao mesmo tempo, querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sempre tinha muita pressa para ver os resultados daquilo. Mas as coisas aqui, ela tem tempo para acontecer, nada acontece de uma hora para outra. Mas quem tem um excesso de número 1 tem muita pressa e muita dificuldade em saber esperar o momento certo de colher os resultados daquilo que plantou. E essa pressa em ter resultado sempre me trouxe uma necessidade de começar e finalizar diversas coisas, ou começar e nem finalizar aquilo que eu havia começado. Uma ideia que começou com toda a energia e acabou se perdendo ao longo do tempo, pela pressa mesmo de não estar vendo o resultado que eu esperava daquilo. Então eu começava diversas coisas, colocava várias ideias em prática ao mesmo tempo, mas depois não tinha energia suficiente para finalizar todas elas e acabava abandonando a maioria. E uma outra coisa é que o número 1 trouxe um otimismo muito grande. Todas as ideias que eu tinha certeza absoluta que ia dar muito certo. Era muito iludido, porque o excesso de otimismo ele acabava me prejudicando, porque eu tinha certeza, eu tinha uma ideia e eu colocava em prática, eu perdia até o sono para colocar aquela ideia em prática, para ver aquela ideia tomando forma, porque eu tinha certeza absoluta que aquilo ia dar muito certo. E claro que nem sempre isso acontecia, porque nem todas as ideias, quando são materializadas, quando são colocadas em prática, dá o resultado que a gente espera. Isso faz parte da vida. O número 1 também me trouxe muita impulsividade. Essa impulsividade começou primeiro num ambiente de trabalho, onde eu começava a trabalhar num lugar e começava a me incomodar em diversas situações por conta da independência, por conta da dificuldade de receber ordens. Então, diversas vezes, por impulso mesmo, eu saía de um trabalho, entrava em outro. Eu repeti essa situação por diversas vezes. Acabou se tornando um padrão muito repetitivo na minha vida, essa impulsividade de tomar a decisão e depois pensar na consequência daquela decisão que eu tinha tomado. E depois, quando eu comecei a empreender, da mesma forma, que eu fui empreendendo em diversas áreas. Quem, assim como eu, tem excesso de número 1, pode ter essa tendência à impulsividade de fazer as coisas primeiro e depois pensar nas consequências dessas escolhas. Porque o número 1, ele é muito original. O número 1, ele é pioneiro das ideias que eu tenho. Eu sempre procuro a originalidade, a autenticidade, não fazer uma coisa que todo mundo está fazendo. Então eu sempre tive essa necessidade de ser diferente, de fazer algo que foge do senso comum. Isso sempre fez muito parte da minha vida, de querer fazer as coisas do meu jeito, da maneira mais autêntica possível. Essas foram as maneiras que o número 1 influencia a minha vida. Recapitulando aqui, o número 1 trouxe para minha vida uma independência muito grande. E junto com essa independência, a dificuldade de pedir ajuda, aquela necessidade de querer fazer tudo sozinho, de querer dar conta de tudo. O número 1 também me trouxe uma dificuldade enorme em receber ordens. Daí a necessidade de procurar trabalhar por conta própria, de ter meu próprio negócio. O número 1 me traz uma energia de trabalho muito forte, de ter muitas ideias e colocar essas ideias em prática. Trouxe também a impulsividade e também a necessidade de ser original, de ser autêntico, de fazer as coisas que ainda ninguém está fazendo, ou de fazer o que as pessoas estão fazendo, mas de uma maneira diferenciada. E o autoconhecimento ele me ajudou muito em conseguir me compreender da maneira que eu funciono. Quando eu recebi aquelas informações da minha própria numerologia, dos números que me influenciavam, e quando eu vi que o número 1 ele me influenciava de todas essas maneiras, eu consegui me compreender mais. Eu consegui entender por que eu agia daquela maneira, por que eu era daquela forma. O autoconhecimento, através da numerologia, me trouxe essa consciência de por que eu tinha determinadas tendências de comportamento, por que eu era daquela forma, por que eu agia daquele jeito. E era influência do número 1. E a numerologia me trouxe a consciência, o lado luz e o lado sombra desse número 1. Porque todos os números ele tem o seu lado positivo, tem o seu lado negativo, e a gente precisa compreender o significado profundo de cada número. Porque o número 1 ele tem a liderança, ele tem a independência, força de trabalho muito grande, tem muita energia para colocar todas as ideias em prática, ele é original, ele é pioneiro,
Mas também o número 1, ele é muito apressado, ele é impulsivo. Saber desses dois lados me fez entender quando que eu estava vivendo o lado luz do número 1 e quando eu estava vivendo o lado sombra do número 1. E quando a gente conhece os números que nos influenciam, a gente sabe, a gente começa a perceber através das nossas atitudes quando que nós estamos sendo influenciados mais ou menos por aquele número. E se você quer saber também quais são os números aí que faz parte da tua numerologia através do seu nome e da sua data de nascimento, você clica aqui no primeiro link da descrição que você vai ter todas as informações sobre a numerologia, sobre o mapa numerológico e como que você pode solicitar o teu mapa numerológico, clicando aqui no primeiro link da descrição. Então esse foi o relato da minha experiência sendo influenciado pelo número 1, que de todos os números da minha numerologia é o número que mais aparece no meu mapa numerológico, é o número que aparece na minha data de nascimento, no meu nome completo, e que traz todas essas influências, dessas energias na minha vida. Se você se identificou com alguma dessas características aqui que eu citei do número 1, então pode ser que você também tenha esse número muito forte na tua numerologia. Então deixa aqui nos comentários de qual característica que você também se identificou. Aproveita, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha. E eu espero vocês nas próximas reflexões e nos próximos vídeos.